Bem-vindos de volta ao Dentro la História, canal para quem ama a história contemporânea. Hoje, vamos contar para vocês sobre uma pessoa que atravessou a história, especialmente a história do século XX, como uma faca na manteiga, mas que foi capaz de deixar rastros e, ao mesmo tempo, sumir no mapa. Ele deixou para trás a lembrança de um homem impiedoso, eficiente, capaz de escapar das malhas da justiça, até mesmo de forma zombeteira. Esta é a história de um alemão que, ainda jovem, se tornou o colaborador mais confiável, essencial e mais capaz de um dos grandes monstros do nazismo, Adolf Eichmann. E que, no pós-guerra, conseguiu tantas vezes escapar impune, até mesmo evitar ser morto, tornando-se não a Pimpinela Escarlate, mas a Pimpinela Negra do próprio nazismo, começando por um nome especial, pelo qual ele era conhecido na Alemanha entre 1948 e 1954. Um nome que significa serviço restrito, e justamente nesse nome, ou melhor, sobrenome, Schmaldienst, Alois Schmaldienst, encontramos a zombaria extrema de um verdadeiro monstro que, de tempos em tempos, encontrou novos patrões para sua atividade criminosa. Hoje, falamos de Alois Brunner, a Pimpinela Negra do nazismo, o último criminoso de guerra capaz, até o fim, de escapar da justiça e continuar a praticar seus próprios métodos horríveis. Entre 1948 e 1954, muitos caminhões percorrem as autoestradas alemãs de Munique, passando pela Áustria até a Itália. Merano, Bolzano, Milão, Gênova, Roma. Esses são os destinos finais. A bordo desses caminhões há cargas humanas. São criminosos em fuga. São nazistas que querem reconstruir a vida em outro lugar. Alguns fogem para a América do Sul, outros para a Espanha ou Oriente Médio. Ao volante desses caminhões estão motoristas complacentes ou outros criminosos que conseguiram uma identidade falsa e, graças a isso, continuam sendo valiosos. Um deles se faz chamar Alois Schmaldienst, ou seja, Luigi Serviço Restrito, porque de fato é um serviço restrito o que esse caminhoneiro faz. Ele não transporta qualquer um. Ele transporta apenas quem lhe é confiado pelas várias redes de sabotagem dos nazistas. E ele mesmo é um fugitivo. Seu verdadeiro nome é Alois Brunner. E ele não pode se apresentar com seu verdadeiro nome, porque nesse caso seria imediatamente preso. Ele lidera a lista dos mais procurados de todas as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Alois Brunner, SS Aufsturmführer, capitão das SS e membro do Reichssicherheit 80 dentro da Gestapo, tinha sido o braço direito de Adolf Eichmann. Ele comandou um campo de trânsito extremamente e tristemente famoso, o de Tranzy, nos arredores de Paris. E ele provocou a morte de dezenas de milhares de judeus. Alois Brunner passou a ser procurado justamente por tudo o que havia feito anteriormente. Ele, filho de uma família relativamente comum da cidade de Vaz, na Áustria. Hoje a cidade se chama Hohlbrunn. Filho de Josef Brunner e de Anne Kruse. Entrou muito jovem, aos 16 anos, no partido nazista local e nas SA. Organizações ilegais na Áustria antes do Anschluss. Também por esse motivo, em 1933, aos 21 anos, Brunner fugiu para a Alemanha, onde se juntou a outro grupo paramilitar, o da Legião Austríaca, um grupo nazista. Ele só voltou para casa, na Áustria, depois do Anschluss, em 1938, alistando-se voluntariamente na SS e sendo designado para a equipe do Escritório Central para a Imigração Judaica, em Viena. Entre 1938 e 1939, parte da doutrina nazista ainda previa o reassentamento, ou seja, a possibilidade de concentrar a população judaica em um território restrito, uma espécie de reserva, como aquela para os nativos americanos, da qual a população não poderia sair. É o chamado Plano Nisko, ou seja, criar um território ao redor da cidade de Nisko, na Polônia, onde reunir 1.500 judeus deportados de Viena. A operação fracassa em poucas semanas. É o próprio Eichmann, que se tornou superior direto de Brunner, quem põe fim ao plano. Não funciona, não é a solução. A partir desse momento, Brunner passa a se ocupar de outra coisa. Ele passa a cuidar das deportações. É ele quem elabora os horários dos trens que partem de Viena, fazem escala em Theresienstadt e de lá seguem para Riga, o local escolhido pelo RSHA para o extermínio dos judeus alemães e austríacos.
Brunner é particularmente apreciado por seus superiores. Ele é eficiente, metódico, muito atento e pontual. Em outubro de 1942, o método Brunner, como é chamado na Prinz Albertstraße, passa a ser aplicado em toda a máquina de extermínio. Mas Brunner não está destinado a ficar atrás de uma escrivaninha por toda a sua vida. Em meados de 1943, ele é promovido e enviado primeiro para a França, em Drancy. É um campo de trânsito, um campo de internamento. Em Drancy, as SS reúnem os judeus franceses capturados, tanto na zona ocupada quanto naquela que antes era a França de Vichy. Drancy, um lugar infernal. Brunner organiza as deportações, mas, enquanto está lá, em Drancy, em Paris, continua também supervisionando o trabalho que seu antigo superior, Eichmann, lhe envia de Berlim. Portanto, além dos judeus franceses, ele faz deportar outros 43 mil judeus de Viena e 46 mil de Salônica. Desembarcam na França. Brunner não se abala. Ele entende que seu papel em Drancy está prestes a terminar, mas continua organizando as deportações. Os trens partem sempre, pontualmente, no horário, com sua carga humana. O último trem parte de Drancy em 17 de agosto de 1944. A bordo está também Brunner, que apenas algumas semanas antes enviou o último carregamento. 1.327 crianças. Nenhuma dessas crianças voltará viva de Auschwitz. Brunner, por sua vez, parte com destino inicial Berlim. Mas é um destino temporário, porque ele mal tem tempo de voltar ao seu antigo escritório, e seu velho amigo Eichmann já tem uma nova missão para ele: ir para a Eslováquia, o estado fantoche governado pelo sacerdote católico Józef Tiso. Na Eslováquia, Brunner deve supervisionar a destruição da comunidade judaica local. E ele faz isso, faz de forma bem clara, de maneira metódica, direta. Não deixa ninguém vivo, ninguém livre. Ele deporta todos para Theresienstadt, Bergen-Belsen, Sachsenhausen e Auschwitz. A Eslováquia não deve ter mais judeus antes da chegada dos soviéticos. Brunner, em coordenação com a Gestapo local, consegue deportar quem já está nos guetos e campos. Mas também ordena batidas constantes, principalmente contra a resistência, porque muitos judeus que se esconderam estão atuando com os guerrilheiros para sabotar as linhas de abastecimento alemãs. Em março de 1945, Brunner está em Berlim. Ele sabe que o Reich de 1000 anos está terminando de forma inglória e não quer ficar envolvido nisso. Ele tem vantagem sobre muitos de seus companheiros de armas. Assim como outro ilustre futuro fugitivo, Josef Mengele, ele não tem a tatuagem do grupo sanguíneo das SS debaixo do braço. É uma vantagem, pois ele pode se misturar entre os refugiados alemães e fingir ser outra pessoa. No fim, é isso que ele faz, mas não só isso. Ele também consegue escapar das malhas da justiça aliada, porque existe um quase-xará dele com quem ele é confundido. O seu quase-xará é Anton Brunner, outro assassino que foi preso, executado e enforcado. Ter uma vantagem na forma de não ter tatuagem, ter uma segunda vantagem na forma de um julgamento já realizado, tornam Alois Brunner um homem relativamente livre para se movimentar. Por esse motivo, ele consegue obter uma nova função. E pouco depois, mentindo sobre sua identidade, um novo sobrenome: Schmaldienst, serviço restrito. E com esse sobrenome, primeiro ele trabalha sempre como caminhoneiro para o Exército dos Estados Unidos. Ele transporta basicamente materiais logísticos. E então, ele começa a trabalhar para a Odessa, transportando cargas humanas de fugitivos que, escondidos em seu caminhão, atravessam as fronteiras e vão em direção a uma nova vida na América do Sul, na Espanha ou no Oriente Médio. Mas o paraíso relativo de Alois Brunner não é eterno. Em 1954, as autoridades francesas reabrem seu caso. Eles percebem que não encontraram o Brunner certo e começam a investigar. Brunner entende que algo está errado. Seus amigos na polícia o informam e em 1954 ele foge da Alemanha Ocidental. Ele refaz o antigo caminho. Ele tem um passaporte da Cruz Vermelha em outro nome. Isso permite que ele passe pelos mosteiros. Dos mosteiros, ele vai para o Alto Adige, de lá para Roma. Em Roma, ele escolhe um destino diferente. Ele não vai para a América do Sul como todos os outros, porque acha que os controles nos portos para o Brasil, para o Uruguai, para a Argentina estão sendo vigiados. Ele embarca para o Egito.
Esse Egito que tinha acabado de ver a mudança de regime do rei Farouk para os oficiais livres, para Gamal Abdel Nasser. Quando chega ao Cairo, Brunner reconstrói uma nova vida. Lá existe uma pequena comunidade nazista. Uma comunidade que será infiltrada pelo Mossad, como já vimos em outro vídeo, através de Wolfgang Lotz. Mas, no Cairo, Brunner inicialmente mantém distância dos outros alemães. Desconfiado e receoso de espiões ou delatores, dedica-se ao tráfico de armas. Uma atividade que é conveniente para o regime de Nasser. E é justamente um oficial nasserista que apresenta esse ex-nazista aos sírios. No período em que Egito e Síria experimentam a chamada República Árabe Unida, uma experiência destinada a acabar em pouco tempo, Brunner prefere se mudar para Damasco. E aqui adota outro pseudônimo. O Dr. Georg Fischer, Air Doctor, recebe um belíssimo apartamento em Damasco, na área mais elegante da cidade, e logo em seguida, torna-se íntimo de Hafez al-Assad, o baatista que derruba o governo e instaura uma ditadura familiar. Em Damasco, oficialmente, o Dr. Georg Fischer é um consultor do governo. Na realidade, Brunner, também conhecido como Fischer, presta consultoria aos aparatos de segurança de Assad. A sua segurança é baseada na técnica de anti-guerrilha que aprendeu na Eslováquia contra os partisans e nas técnicas de interrogatório. A tortura. Brunner foi convidado, enquanto era comandante em Drancy, para a sede da Gestapo em Paris, na Rue Foch. Ele também foi testemunha dos métodos adotados pela Gestapo contra o Coelho Branco, o tenente-coronel Joe Thomas, de quem já falamos, vocês encontram o vídeo no canal. Ele tinha visto como praticar a tortura, tinha aprendido os métodos, e dos anos 60 até o início dos anos 80, repetiu. Tudo isso em benefício dos sírios, que estão satisfeitos com aquele consultor deles que mora em Abu Rumané, talvez o bairro mais bonito de Damasco. Mas, de vez em quando, até aquele bairro é abalado por episódios diferentes do habitual. Em 1961 e em 1980, na caixa de correio de Georg Fischer, chegam algumas cartas. São cartas-bomba. Enquanto os franceses estão levando cada vez mais tempo para descobrir onde foi parar Alois Brunner, os israelenses já conseguiram o que queriam. Eles têm o endereço, têm a identidade e decidem agir. Não podem enviar uma equipe Kidon para Damasco para sequestrar Fischer, também conhecido como Brunner. Muito arriscado. Não seria possível levá-lo além da fronteira. Melhor a carta-bomba, melhor a tentativa de assassinato direto. A primeira carta ainda está em fase experimental. É uma das cartas-bomba que depois serão usadas contra os cientistas nazistas do programa de mísseis de Nasser. Também já falamos sobre isso no vídeo da Operação Damocles. A primeira carta-bomba explode no rosto de Brunner em 1961. Isso lhe custa a perda de um olho, que inicialmente é coberto com uma faixa e depois substituído por uma prótese de vidro. Em 1980, o Mossad tenta novamente. Tentam enviar-lhe um pacote porque as investigações conduzidas pelos espiões israelenses levam a Munique, onde Brunner comprou por correspondência alguns produtos medicinais. Brunner compra ervas para seus chás. E é justamente por esse motivo que o Mossad intercepta um pacote e tenta substituí-lo por um explosivo. Mas o pacote é grande demais. Não cabe na caixa de correio e correria o risco de ser descoberto pelo carteiro. Então eles voltam ao envelope, sempre com o logotipo da empresa farmacêutica. E esse envelope, mais potente que o anterior, custa 3 dedos para Brunner. Essas tentativas de assassinato são oficialmente classificadas pela polícia síria como atentados anônimos. Na verdade, o regime sírio sabe muito bem quem é Brunner, o que ele está fazendo e quem poderia estar interessado em vê-lo morto. Mas, a partir do final dos anos 80, há também mais alguém que começa a se interessar por Brunner. Há, por exemplo, a Alemanha Oriental. A RDA, que em pelo menos 2 ocasiões apresenta ao governo sírio um pedido formal de prisão e extradição. Afinal, as relações entre a RDA e a Síria são facilitadas pelo fato de ambos gravitaram na órbita de Moscou. Mas a Síria hesita, finge que não é com ela. Declara-se disposta a prender Brunner, mas somente na presença de provas concretas. Provas concretas que atestem que o Dr. Georg Fischer seja realmente Alois Brunner. Provas que não chegam. Enquanto isso, a Interpol também entra em ação.
Em agosto de 1987, é emitido o chamado Notificação Vermelha. É uma ordem de prisão internacional. Os investigadores franceses retomaram as investigações e informaram os colegas alemães sobre a presença de Brunner em Damasco. Muito provavelmente, depois de falhar na segunda tentativa de assassinato, o Mossad israelense repassou a documentação que possuía aos herdeiros do SDC. E a partir daqui, começa uma nova tentativa de prisão e extradição. É aberto um processo na França e, dentro desse processo, em 2 de março de 2001, Alois Brunner é declarado culpado à revelia por crimes contra a humanidade. Por exemplo, a prisão e a deportação de 345 órfãos da região de Paris já são suficientes para justificar a condenação à prisão perpétua. Mas Brunner não se importa com isso. Ele continua tranquilo, protegido em sua casa em Damasco, sabendo muito bem que está seguro, pelo menos até o regime de Assad não considerá-lo mais um hóspede desejado. A partir desse momento, Brunner é transferido de seu elegante apartamento para um porão vigiado por 2 guardas. Ele já é um homem idoso, mutilado, perdeu um olho, não tem mais 3 dedos de uma mão e precisa de assistência médica de vez em quando. Mas o governo sírio não quer entregá-lo. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é um motivo de constrangimento internacional. Reconhecer Brunner implica admitir que o protegeram por todos esses anos. O segundo é o risco de que Brunner possa confessar aos investigadores franceses e alemães o que fez em favor de Assad. Por esse motivo, Brunner se torna um prisioneiro importante, pelo menos até abril de 2014. Quando o Centro Simon Wiesenthal de Viena o retira, ele é removido da lista dos criminosos de guerra nazistas mais procurados. Ao centro, chegaram informações de que Brunner havia morrido de morte natural na Síria. Em 2010, ele teria entre 97 e 98 anos, já estava bastante debilitado. O local e a data exata da morte nunca foram divulgados. Mas a informação ao diretor do Centro Wiesenthal, Efraim Zuroff, veio de um ex-agente secreto alemão considerado extremamente confiável e que havia servido em 2 embaixadas no Oriente Médio. Depois, ela também foi fornecida à imprensa ocidental. Brunner terminou sua trajetória terrena sem responder por nenhum de seus crimes. E sua última zombaria é justamente a ausência de um túmulo, como se fosse um fantasma destinado a sumir no nada, no meio do deserto. De acordo com reconstruções posteriores, Brunner, que nunca se converteu ao islamismo após a morte, foi sepultado segundo o rito islâmico. Portanto, com uma lavagem do cadáver e um envolvimento em mortalha, foi sepultado à noite no cemitério Al-Afif, na periferia de Damasco. Mas é uma tumba anônima, impossível de rastrear, o suficiente para não criar um mito, ou, ao contrário, um medo ainda maior. Durante a Guerra Civil Síria, alguns dos seus últimos carcereiros, ou se preferir, seguranças pessoais. Ele fez outras declarações, afirmou que no último período, Brunner, tendo mudado novamente de identidade, passou a se chamar Abu Hussein. Passava as noites chorando e sofrendo. Comia pouco, reclamava e afirmava que, basicamente, não merecia passar seus últimos anos prisioneiro de quem havia ajudado, desde o seu primeiro dia em Damasco. Nisso, poderíamos quase ler uma espécie de justiça poética na vida terrena de Alois Brunner, de homem de poder, homem capaz de decidir o destino de dezenas de milhares de inocentes. Acabou trancado por carrascos que já não se importavam mais com ele, depois de ele mesmo ter lhes prestado vários serviços nos anos anteriores. A figura de Alois Brunner, o grande foragido do nazismo, também esclarece outro ponto: a rota de fuga dos nazistas, não apenas para a América do Sul. Muitos encontraram uma nova colocação no Oriente Médio, levando suas técnicas, seus métodos e até sua ideologia para os regimes árabes. Regimes que, com o passar dos anos, acabariam abraçando Moscou, o mundo soviético, comprando armas, conseguindo também conselheiros militares, instrutores, mas que no final também se utilizavam dos velhos restos do nazismo. Por quê? Porque em um mundo em guerra, como o do Oriente Médio, não se faz distinção, não se faz muita diferença em nível ideológico. Avalia-se o que é eficaz e o que é ineficaz, o que é útil e o que não é útil, o que é estrategicamente válido e utilizável e o que é inconveniente. Alois Brunner,
primeiro para o Egito e depois principalmente para a Síria, foi extremamente útil, como Herr Dr. Georg Fischer ou como Abu Hussein, para a justiça ocidental. Alois Brunner representa apenas um caso, infelizmente não resolvido. Suas vítimas não tiveram justiça. O mundo não pôde interrogá-lo e entender ainda mais sobre o que havia acontecido. Alguém decidiu que Alois Brunner não deveria pagar. Mas todos os nomes que ele usou, começando por aquele Schmaldienst, que era uma verdadeira zombaria para com os aliados, mas também para com suas vítimas, são coisas que ficam registradas nos livros de história, além das crônicas. Assim como suas fugas, sua capacidade de mudar de pele, de mudar de identidade. Mas se ele fosse realmente inocente, por que teria que temer? Por que teria que mudar tantas vezes sua identidade? Deixo essa pergunta para vocês. Especialmente para quem ainda hoje acredita em teorias revisionistas, acredita que não houve um holocausto, acredita que o nazismo pode ser uma receita ainda válida? Deixo essa pergunta para vocês. Pensem nisso e depois, se quiserem, me digam por que um suposto inocente deveria mudar tantas vezes de residência, país, identidade, nome, se fosse realmente inocente. E se fosse capace di dimostrare la propria E a própria inocência